sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta videoaula. Eu peço, por favor, que inicialmente você já insira em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, colocando o nome da escola, Terra Mater, a data desta aula, dia 29/7, quarta-feira. O conteúdo que nós estudaremos hoje é língua. Esse conteúdo está no MD2, na página 8, ok? A habilidade que você desenvolverá está relacionada a compreender a função social da língua. Eu farei a explicação do conteúdo. Peço que vocês façam as anotações referentes ao conteúdo que eu oralizar durante esta videoaula, ok? Para que você tenha conteúdo para estudar no momento posterior, fazer uma pesquisa, ou até mesmo quando você for estudar para a prova, você ter o conteúdo registrado em seu caderno. E deixarei uma atividade para que vocês possam realizar, ok? Bom, cada grupo de pessoas em determinada região usa a linguagem verbal de uma forma muito específica. Aqui no Brasil, por exemplo, nós nos comunicamos verbalmente em língua portuguesa. Ela foi trazida pelos portugueses e, posteriormente, ela foi enriquecida pelos diferentes povos que se reuniram aqui no nosso território. Por isso, o português brasileiro é um pouco diferente do português usado lá na Europa. Mas aqui no nosso território, existem grupos que se comunicam verbalmente em outras línguas. O censo de 2010 diz que aqui no nosso território há mais de 270 línguas indígenas. E nós temos entre elas o Guarani, o Caigangue, o Xavante, o Tiquina. Você sabia dessa informação, dessa diversidade inúmera, né, de línguas aqui no nosso território? E a forma específica como a linguagem verbal é utilizada por meio de pessoas em determinada região ou em determinado país é denominada língua, né? Em algumas comunidades, a língua é apenas falada, ou seja, ela não apresenta um sistema de escrita, o que não é o caso da língua portuguesa, né? Que ela pode ser apresentada tanto na modalidade escrita como também na modalidade falada. Cada língua tem um conjunto de palavras e regras de combinações dessas palavras, né? Com o objetivo de que os falantes possam interagir entre si e também de se compreender. Essas regras são aprendidas pela convivência com os outros falantes e podem variar também conforme a situação em que nós utilizamos a língua. E você, além da língua portuguesa, fala alguma outra língua? Tem conhecimento de algumas palavras de outras línguas? Então, muitas vezes, nós não nos damos conta, mas a língua revela a maneira como o falante constrói a realidade ao seu redor, né? Então, devido à necessidade de descrever o meio em que vivem, os esquimós, por exemplo, têm na língua deles, que é conhecida como Inuit, diferentes palavras para categorizar os tipos de neve. E aqui na língua portuguesa há apenas uma palavra, neve, né, para exprimir esse fenômeno meteorológico. No inglês, por exemplo, há palavras, vou pôr aqui no quadro, as palavras ship e mutton. Lá no inglês, essas duas palavras correspondem a uma única palavra aqui no nosso idioma, no português, né? Correspondem à palavra carneiro. A palavra sheep, ela significa o animal. Já a palavra mutton, ela representa uma porção de carne desse animal, né? Uma porção de carne que é servida nas refeições. Então, perceba que, dependendo da língua, existem mais de uma palavra para se referir à mesma coisa, ao mesmo objeto, né? Ao mesmo animal. Então, eu quero que você anote em seu caderno a definição do que é língua. Então, escreva lá, por favor. Língua é uma forma de linguagem com a qual os indivíduos de um grupo interagem verbalmente, ou seja, por meio de palavras. Com a língua, os indivíduos desse grupo mostram como concebem o mundo que os cerca. Então faça essa anotação,
Vou fazer a leitura novamente, né, para que você possa inserir essas informações em seu caderno. Língua é uma forma de linguagem com a qual os indivíduos de um grupo interagem verbalmente, ou seja, por meio de palavras. Com a língua, os indivíduos desse grupo mostram como concebem o mundo que os cerca. Então, por expressar os valores e as visões de mundo, que orienta também a organização de determinados grupos sociais, a língua possibilita que as mensagens sejam transmitidas e que sejam também compreendidas, né, de forma coerente pelos indivíduos que pertencem a esses grupos sociais. Então, para que a compreensão ocorra de forma harmônica, a língua precisa ter um conjunto de normas que sistematizem o seu funcionamento. E não só a língua portuguesa, mas todas as línguas existentes possuem um conjunto de normas para orientá-las, tanto na escrita como também na forma falada. Então essas normas garantem que o texto oral e o texto escrito expressem ideias que estejam interligadas, né, a fim de possibilitar que uma mensagem tenha um sentido completo e seja compreensível para o interlocutor. Então, ali no seu livro, na página seguinte, há uma tirinha do Calvin, né, num diálogo com o pai. Perceba o que ele diz. Acompanhem comigo a leitura dessa tirinha, então, ok? Papai, sabe o que eu descobri? Que o significado das palavras não é uma coisa fixa. Qualquer palavra pode ter qualquer significado. Quando a gente dá novos significados às palavras, o nosso velho idioma se transforma em um código excludente. Duas gerações podem ser divididas pelo mesmo idioma. Já que é assim, vou inventar novos significados para as palavras e aí a gente não vai mais conseguir se comunicar. Você não acha isso muito fiambre? É lubrificado. Bem, eu já vou na fase. Joia, maneiro, demorou. Então, se você vai perceber ali que no último quadrinho da tirinha, a ausência, né, desses princípios de organização comprometeu a situação comunicativa e também provocou uma descontinuidade, né, dessa interlocução entre esses dois personagens. Então a língua, sem dúvida, é um código que precisa ser dominado por esses interlocutores, né? E por qual motivo a comunicação aí dessa mensagem de Calvin foi prejudicada? Você consegue compreender o motivo? Sem dúvida foi pelo fato dele ter atribuído a algumas palavras um novo significado que não foi convencionado, que não foi estabelecido socialmente para todos os falantes. No caso ali o pai dele não tinha a compreensão do que o Calvin fez em relação a atribuir esses novos significados. Não é de domínio do pai esse novo significado atribuído à palavra, né? Então nós temos um problema nessa comunicação, né? Então isso faz com que a mensagem transmitida não seja compreendida pelo interlocutor. Então essa situação comunicativa entre o Calvin e o pai exemplifica, né, serve para exemplificar que a língua atua por meio de códigos, né? Isso é um grupo de sinais estabelecidos com o propósito de que uma comunidade, um conjunto de pessoas possam, né, interagir entre si. Isso acontece de fato com a língua portuguesa, né? Da mesma forma que ocorre com outras línguas, como o russo, o italiano, o alemão, né? E tantas outras línguas existentes. Você vai perceber ali que no seu MD, na continuação, existe alguns códigos linguísticos. Nós temos ali o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a língua brasileira de sinais, nós temos também o Código Braille. Então, todos esses códigos pertencem aqui à nossa comunidade, a comunidade brasileira. Então, não é de domínio, por exemplo, nosso, a não ser que nós façamos algum curso específico, ter conhecimento da língua brasileira de sinais. Então, faça a leitura desse tópico ali para que você possa conhecer e ter informações de que a Libras é uma língua e não uma linguagem de sinais, ok? Como atividade, eu peço que vocês façam a leitura da seção
passo a passo, que está na página 10, ok? Então, você vai perceber ali que existe uma imagem que tem uma linguagem verbal e não verbal que está associada e isso cria um efeito humorístico. Então, faça a leitura do enunciado e também do comentário explicativo, ok? Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!